Aqui à sua direita. Tudo bem? Boa noite, Kleber. Pedro Torre, ESPN. Tite, queria que você falasse um pouquinho do jogo, mas especialmente, talvez, uma dificuldade que o Flamengo tem apresentado. Contra o Milionários também foi assim. Parece que o time desconcentra um pouco quando tem um a mais, baixa um pouco e às vezes até cai um pouco na pilha do adversário. O Léo Pereira cometeu um pênalti até muito bobo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, por favor, se você concorda com isso. E, para aproveitar também, qual foi o motivo da sua insatisfação no lance da expulsão do Jair Ventura? Acho que você falou alguma coisa para o quarto árbitro, se você pudesse externar para a gente também, por favor. Obrigado. Boa noite. Foram 3 detalhes, vamos ver se eu consigo ser direto. Eu falei que o árbitro tem que ter um pouco mais de sensibilidade e administrar algumas situações que elas sejam. Porém, eu também tenho que falar a verdade, que ele foi ofendido. O árbitro falou que ele foi ofendido e é justificado. O Jair pode falar mais a respeito. Eu coloquei ele que deveria ter um pouquinho mais, mas passou aí dos limites, aí não tenho condição de avaliar. Se fosse só por um momento de reclamação, eu teria externado para ele ter um pouco mais de calma e conduzir. Mas aí teve um outro incidente. Quando nós chegamos no intervalo, a gente sabe que a necessidade é de continuar produzindo, empurrando o adversário para trás e buscar o segundo gol. Inclusive, coloquei que administrar jogo nós já tínhamos aprendido e que não era dessa forma que nós agiríamos. E nós buscamos o segundo gol. Porém, tem alguns detalhes na bola. O único lance, nós erramos, de um cruzamento que teve de conclusão, o Atlético foi efetivo. Então, tem que olhar sobre esse contexto. A partir daí, ela traz cenários diferentes desde o mesmo jogo que foi acidentado. Esse é o detalhe. O gramado dá para ser melhor, para ter um espetáculo melhor, gente. Dá para ter Serra Dourada, é um dos grandes... Eu joguei aqui, hoje faz tempo, mas eu joguei aqui. Serra Dourada era um prazer vir aqui. Agora a bola pipoca e aí a qualidade do jogo, ela fica e trava mais. Acho que foram os 3 itens, não? 2? E nervoso. Também devo dizer que vi todos os lances agora. Foram corretas. Com exceção que eu não vi, que foi da ofensa, foi um jogo acidentado, muito difícil de apitar. Porém, as decisões das quais eu vi, pegando as imagens, elas foram corretas. A favor e contra. Boa noite, Tite. Mônica Alves, do Coluna do Fla. O Flamengo terá 4 grandes jogos, né, muito na sequência: São Paulo, Palmeiras, Bolívar e Botafogo. O descanso será um dos principais treinos do Flamengo aí nessas próximas semanas? Não, absolutamente não. A recuperação ela não tem o aspecto de descanso. E coração não engessa, né? Eu não posso pensar no quarto jogo, ali nós temos que pensar no próximo. Por exemplo, o jogo que ele foi muito emocionante. E volto a dizer, os mesmos 3 pontos que nós disputamos contra o Atlético de Goiás aqui, são os mesmos 3 pontos que ao final do campeonato vão dizer aonde a gente deva estar. Briga por campeão, Libertadores, qualquer coisa. Então, era uma primeira de 38 decisões. Nós temos essa consciência. Tite, aqui, boa noite. Tite, 2 questões. Primeiro, sobre tomada de decisão. A gente percebe que o Flamengo cria muito e naquele último passe sempre erra. Às vezes erra o toque, às vezes vai tentar dar um drible a mais e acaba perdendo a bola para o adversário, às vezes chuta e a bola passa muito longe do gol. Queria saber o quanto isso te preocupa. E a questão do Matheus Gonçalves, porque ele ficou de fora da lista dos relacionados para o jogo de hoje. A questão de tomar decisão no último terço, hoje 2 questões bem claras do jogo, né? A primeira, a condição do gramado para essa bola ter um pouco mais de qualidade, o Tite já falou, e a segunda, a forma que o Atlético se defende muito bem. O Atlético é uma equipe muito compacta, que se defende muito bem na sua primeira linha de 4, nos seus 2 volantes centrais, né? Então tira muito espaço de criação ali. Eu acho que foi um dos jogos que a gente mais teve conclusão efetiva no gol, e errou alguns últimos passes, sim. Quanto à questão do Matheus Gonçalves, é uma opção
dentro do número de atletas que a gente tem. Não só ele ficou de fora hoje, como o Cleiton ficou de fora hoje, como o Wesley, que ainda não se recuperou, está de fora. Então, um grupo grande a gente vai trabalhar, e todos dentro da competição, que é uma competição de 38 rodadas, né, vão ter o seu momento. Ele está muito bem, está treinando muito bem, como os outros atletas também. Reitero nessa decisão o que o Kleber colocou, da qualidade da marcação do Atlético. Na linha defensiva, na marcação baixa dele, extremamente agressivo e impressionante. Vou pegar um exemplo. Teve um lance no primeiro tempo que nós ficamos trocando passes para finalizar, o cara bloqueava. O Cebolinha, aí tocou no Arrasca, bloqueou. Tocou no Pedro, o cara bloqueou. A qualidade do trabalho do Jair nessa fase e essa pressão no nome da bola, ela nos dificultou muito também. Próximo. Tite, boa noite. Aqui à direita. Sua direita aqui. A primeira rodada já foi. Agora, pensando nas próximas 9, o Flamengo enfrenta 4 grandes de São Paulo, enfrenta Vasco, Botafogo. Como pensar numa sequência assim tão dura, com grandes equipes já no início do Campeonato Brasileiro? Obrigado. Eu sei que vocês fazem, é a função jornalística de projetar. Assim como a experiência, ela me permite pensar jogo a jogo. Não há. A gente vai para uma segunda decisão agora. Eu não consigo pensar lá na frente. Há toda uma estrutura do Flamengo que projeta já as equipes, acompanhando as equipes. Humanamente possível eu pensar só. Eu não consigo pensar, a não ser agora refletir nos acertos e erros que a gente cometeu, a equipe se consolidar, crescer na competição, fazer um grande jogo, um bom treinamento, voltar hoje, ficar com a família, retomar força, treinar, mesmo que seja um treinamento com intensidade menor, por isso que eu não falei do descanso, linkando a situação. Há formas de treinar que a gente consegue fazer sem botar intensidade e que o atleta excessivamente... Há essa forma. Nós vamos fazer e projetar. É uma realidade que a gente vive, que é amanhã analisar o adversário, fazer as correções, fazer as avaliações positivas junto aos atletas, recuperar os atletas que jogaram hoje, treinar quem não jogou, né? E um dia depois preparar a equipe para enfrentar o São Paulo na quarta-feira. São jogos apertados, mas é um trabalho. Então a gente só consegue pensar a partir de agora no São Paulo. Não conseguimos pensar. Tem momentos que a gente vai ter que pensar 2, 3 jogos, mas esse é o momento do São Paulo. Próximo aqui. Boa noite, Tite. Boa noite, Kleber. Tudo bem? Cidão Marinho da Litoral News. Professor, na última coletiva, o senhor deu uma declaração dizendo que era humanamente impossível, né, duelar pelas 3 competições grandes do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Não pegou muito bem com a torcida. Eu queria entender se de fato não dá para o Flamengo disputar as 3 competições e chegar ao título. Spindler e o Braz falaram sobre isso na coletiva de apresentação do Carlinhos, mas queria ouvir da comissão técnica também o que de fato você disse na última coletiva. O Flamengo briga pelas 3 taças? O Flamengo tem capacidade para brigar pelas 3 taças? Talvez tenha me faltado um complemento, eu não tenha tido discernimento. Talvez algumas pessoas compreenderam, talvez outras não fizeram questão de compreender, talvez. Coloco. Todos os campeonatos, nós brigamos, nos dedicamos, nos esforçamos, vamos dormir, vamos fazer, vamos trabalhar dentro das leis, para conquistar tudo. E eu sei, e eu como torcedor, também gostaria que meu clube conquistasse tudo. Agora, eu não sou mentiroso. É muito difícil fazer essa conquista. Se é para fazer média com o torcedor, com aquele que entenda e que não saiba do meu respeito, eu não vou fazer isso. Eu vou falar a verdade, é muito difícil ganhar todas. Nós vamos lutar? Claro que vamos. Em alguns momentos, quando o Bruno colocou, quando tu tem um jogo com 3 dias antecedentes, as perguntas estavam me falando agora dentro do próprio campeonato. Então, calma, discernimento, um pouquinho de coerência, um pouquinho de sensatez, sabe? E de eu colocar de que os objetivos do clube estão acima dos meus individuais. Estou há não 40 anos na bola, mas 30 anos como técnico, cara, eu sei da minha escala de hierarquia abaixo. O que é melhor para o clube nós vamos fazer. Só que também às vezes depende de a gente interpretar o que foi dito. Lutar por tudo. Ganhar todos os campeonatos. Vou terminar.
Fui campeão do mundo perdendo o Campeonato Brasileiro. Fui campeão da Libertadores perdendo o Campeonato Paulista. Então, daqui a pouco, eu tenho também uma história atrás de mim, e eu queria ganhar tudo. Eu queria ganhar o Paulista. Eu quero, torcedor, com o meu carinho, eu quero. Nós vamos fazer tudo? Sim. Mas, para fechar, se vocês mostrarem uma equipe que jogou e ganhou todo o ano, tudo que ela disputou, eu acho que o Cruzeiro do Vanderlei, mas não sei se ele ganhou, se teve outras competições que ele não ganhou. Pronto, então é isso que eu falo, eu trabalho com a verdade, não com, sabe, eu não gosto de dar bala juquinha, não gosto de fazer média, eu não gosto de ficar abafando uma coisa, não é meu modelo, não é a minha forma, não, cara, nós vamos trabalhar para isso, a maior satisfação nossa é ver o torcedor feliz, não estou falando do Atlético, hoje o torcedor flamenguista aqui, ele vai para casa e fica feliz com a sua família, por isso é legal para nós, então isso, só que também, talvez, alguns entendam, talvez outros não façam muita questão de entender. Tite, boa noite. Rafael Bessa, TV Serra Dourada, SBT. Quando o jogo acaba, você vai ali na torcida e vibra bastante. Você movimenta muito ali com o torcedor. Essa foi uma demonstração de o quanto o jogo foi acirrado e também que o adversário lhe impôs muita dificuldade? Sim. E pelo carinho e respeito ao torcedor ao qual me falei anteriormente. Sim. Mais perguntas? Mauro? Alguém mais? Então, as duas últimas aqui. Tite, Kleber, boa noite. Independentemente das questões que são pertinentes, por causa da qualidade do gramado, o próprio adversário do outro lado, mas o torcedor que ficou maravilhado com um ápice da equipe durante o Campeonato Carioca, em que o Flamengo foi nitidamente superior ao adversário, colocando uma grande intensidade nas partidas, é nítido que o Flamengo retrocedeu um passo nesses últimos jogos. E talvez isso que preocupe o torcedor para essa sequência, que é uma sequência preocupante agora com essas 3 competições, né? A que se deve, no seu entendimento, e no do Kleber, essa queda, talvez, ou dosagem da equipe, né, pensando nessas 3 competições? Silêncio, por favor. Dá para responder? A gente colocar nos últimos jogos, né? Vamos trazer para os últimos jogos. Nova Iguaçu, que foi o segundo jogo da decisão. Fez um primeiro tempo extraordinário. O segundo tempo a gente teve um pouco de dificuldade. Nova Iguaçu também uma grande equipe, não à toa chegou à final. O jogo passado, um jogo de Libertadores, que nem todos os adversários, né? E, por exemplo, o Atlético Mineiro teve um jogo de título, em seguida jogou o jogo da Libertadores, também teve um jogo difícil. O Fluminense também teve um jogo difícil. O Grêmio, que foi campeão, também teve um jogo difícil. Então, dentro desse aspecto, a gente também tem que analisar que há um adversário, que há uma forma de jogar, que muitas vezes o adversário que a gente observa vem com muitas mudanças, especificamente em campeonato de Libertadores, para que venham nos enfrentar em casa, e dificulta muito. Mesmo assim, a gente no primeiro tempo podia ter aberto uma vantagem maior, no segundo tempo não. E hoje eu falei do adversário. O Atlético Goianiense vem de 15 vitórias, é um campeão estadual, jogando dentro da sua casa, um time muito compactado, muito bem defensivamente, trabalha muito bem a bola aérea, a bola ofensiva aérea do Atlético é muito boa, o trabalho de bola longa não era um time que usou de sair, em outros jogos ele usou, hoje com a gente era a bola quebrada, colocando 3 atacantes e um meia por trás, então tem uma dificuldade, foi um jogo que acho que a gente menos criou. Então, num jogo duro como foi hoje, a gente vai encontrar jogo duros, a gente foi duro e conseguiu a vitória. Então não vai ser sempre que a gente vai jogar e vai acabar com o adversário e vai ser infinitamente superior ao adversário. Algumas vezes vão ter dificuldade. Inclusive com opções de 2 pivôs, de 2 externos, da jogada de conclusão, do Arrascaeta vindo por trás, de um volante fazendo uma saída. São as variações que às vezes o jogo se impõe. Última pergunta. Titi Edson Júnior, da Rádio CBN. Você está jogando, está sendo uma certa dificuldade, mas está ganhando. E mesmo assim ainda tem aquela certa desconfiança. É pelo fato de que é Flamengo, pelo elenco que você tem, e esse momento que você enxergava
para esse momento de 2024, é exatamente o que está acontecendo? Você está satisfeito com o que está acontecendo até esse momento em 2024? Cereja de bolo, ela acontece depois que o bolo está pronto. Final do ano eu te respondo todo, porque essa construção de equipe e essa performance, ela demanda um certo tempo, e ela vai, porque nós também temos esse objetivo de crescer, de consolidar. Muito obrigado, professor Tite. Obrigado a todos. Boa noite.